Estamos de volta com o seu programa. A gente está nessa semana especial aqui falando sobre drogas. Semana toda a gente vai falar sobre esse assunto. É muito importante. Liga aí para seu vizinho, para sua amiga. Você que sabe que alguém está passando por essa dificuldade, uma dificuldade séria, uma coisa triste. Já faz a comunicação aí, porque a gente durante toda essa semana vai falar sobre esse assunto. Amanhã, especificamente, a gente vai falar sobre alcoolismo, sobre cigarro, aquelas drogas que são legais, aquelas drogas que são lícitas aqui no Brasil. Mas a gente vai falar sobre drogas durante toda a semana. Eu tenho um dado aqui, olha, dos adolescentes internados em cumprimento de medidas socioeducativas no Brasil, 75% são usuários de entorpecentes. O dado foi apresentado em um relatório divulgado pelo Conselho Nacional de Justiça. A gente fala sobre drogas sempre bastante atrelada aos jovens. Não são só os jovens que usam drogas, né? Não. Há um grande percentual de adultos também que faz uso de drogas. Que eles vieram, de repente, da adolescência e continuaram. Tem um estudo feito na Nova Zelândia que eles fizeram um estudo assim... acompanhando as idades até 38 anos e eles observaram as modificações que houve, inclusive quando eles começam a usar, por exemplo, a maconha muito cedo, porque existe também a questão de que se a droga, para o adolescente, ela tem um efeito e para o adulto outro não. Ela tem um efeito mesmo prejudicial tanto para adolescentes quanto para adultos. É padrão o prejuízo. Agora, aí. Esse estudo feito na Nova Zelândia mostrou que quando o jovem antes dos 18 anos, ele não está ainda com toda a sua parte cerebral formada. Então, o que ocasiona é o seguinte, a maconha, principalmente, que todo mundo acha que é uma droga leve, não tem problema, não é leve. O Ronaldo Laranjeiras, que é o Dr. Ronaldo, que é um psiquiatra, que é autoridade da Unifesp, da Paulista de Medicina, ele deixa muito claro que é extremamente prejudicial a maconha mesmo, porque ela afeta cognitivamente, afeta várias áreas do desempenho da pessoa, até no poder decisório, capacidade crítica e tudo. E esses jovens que foram analisados pela Nova Zelândia tiveram uma queda do quociente de inteligência, porque fizeram uso da droga antes do tempo, quando eles ainda estavam em formação no seu cérebro. E é interessante ela falar isso, Isolda, eu acho que é um comentário muito, muito importante, porque outra questão que acontece impede a questão cognitiva, impede a questão social, e a gente vê esses adolescentes pulando estágios. A adolescência é um momento de crescimento, florescimento. Quando você tem o abuso de drogas nessa idade, você pula, você deixa de desenvolver certas coisas que era para você desenvolver nessa idade. E aí você vai colher os frutos no futuro. Por exemplo, as suas questões sociais, elas são afetadas. Então, você podia ter desenvolvido relacionamentos que iam te fazer crescer, você está se envolvendo com pessoas que podem ser mais influências. Questão de escola. A gente sabe que a escola é fundamental, a educação é fundamental. Você está usando maconha, qualquer droga que seja, está afetando a sua educação naquela idade e talvez impeça você de decidir por uma faculdade que vai levar você a uma profissão que vai te trazer realização. Então, essa droga, nessa idade, é muito pior, porque ela não afeta só fisicamente, emocionalmente, cognitivamente, ela afeta o futuro. Afeta o futuro. Agora, é interessante falar isso da maconha, porque a maconha é uma droga conhecida como aquela droga leve. É porque ela é natural. Porque ela vem de plantas. Natural. Ela vem de plantas. Então há uma ideia de que veio da planta, eu posso fazer uso. O problema não é de onde ela veio, nem como ela se processa. Mas o que ela causa. Mas é a química que ela tem. É a estrutura química que é o problema dela. Não é porque ela veio de uma planta, entende? Claro que o crack, a gente sabe que é muito mais pesado. A pessoa que usa crack, ela tem uma vida útil muito menor, né? Porque o crack, ele sobe e desce com uma rapidez incrível. Agora, isso não quer dizer, porque o crack seja extremamente pesado, a pessoa chega ao óbito com muita facilidade, que essas outras drogas aí sejam mais leves ou boas. Elas são perigosas também. Essa marcha da droga que é feita no Brasil para legalização, as últimas pesquisas que foram feitas pelo INPAD, do segundo LENAD, que é um levantamento nacional de drogas, mostrou que 75% da população é contrária à legalização da maconha. É bom que a gente avise isso, porque a impressão que dá quando você vê uma passeata é que todo mundo é favorável àquilo, e não é. A população brasileira é muito grande o percentual de população que está contrária a isto. E é bem
assim, a gente tem que observar que a questão da maconha, ela é muito prejudicial. Essa flexibilidade de achar que não é verdade, ela causa problemas inúmeros para a saúde e para, sabe, o desenvolvimento. Desenvolvimento. Vamos falar sobre família, que a gente tinha prometido lá no bloco passado? Sim. Então a gente começou a falar sobre isso, de como muitas vezes a família é o caminho que leva para as drogas. Eu nem estou falando de problemas que acontecem ali na dinâmica da família e esses jovens têm uma fuga para as drogas. Isso a gente sabe que também é verdade. Mas a família como sendo aquele local onde se experimenta a droga pela primeira vez. E não no barzinho com os amigos, mas dentro de casa mesmo. Se experimenta ali a cervejinha, a bebida alcoólica, uma tragadinha no cigarro do pai ou coisas do tipo. Vamos falar sobre isso e sobre a genética também como tendo o seu papel importante aí. Eu só queria contar uma historinha. Pensa assim numa mãe que descobre que o filho está usando maconha e fica desesperada, certo? Essa mãe fala, mas o que eu fiz de errado? Esse pai, o que eu fiz de errado? Meu filho, ou encontra um pouquinho de cocaína, qualquer droga que seja. Aí a gente fala, vamos conversar. Como que tá a sua família? O que está acontecendo? Aí a gente descobre que o pai usa álcool todos os dias, abusadamente no fim de semana. A gente descobre que a mãe toma vinho em casa, numa tranquilidade, usa tabaco, usa cigarro, a nicotina com frequência. Remédios. Os remédios, opioides, né? E de repente ela acha que o filho tá usando uma droga é extraordinário. E não é. A criança tá em casa, ela tá vendo tudo. A criança absorve tudo. E se tem uma tensão no lar, se os pais têm problemas de casamento, se existe abuso emocional, abuso físico, a tendência dessa criança, adolescente, buscar a droga é muito maior. Então, a gente tem que prestar atenção em tudo. A maconha não é uma droga isolada, a cocaína não é uma droga isolada, ela faz parte de um sistema de drogas. E uma droga não é pior que a outra ou melhor que a outra, elas estão ali. Então, seu filho vê você nos hábitos negativos, depois você vai tentar explicar para ele que faz mal, fica contraditório. E a gente sabe que, por exemplo, o alcoolismo, ele é transmitido geneticamente. Existem estudos que comprovam que um avô alcoólatra tem a tendência de ter um filho alcoólatra, que tem a tendência, né, um pai, filho, e assim vai passando. Então, é a transmissão de geração para geração. Isso acontece muito. E a gente vê isso quando a gente atende as pessoas, a gente vê isso nas famílias, a gente vê isso na depressão, em várias coisas. Então, acho importante a gente olhar para a família e ver quão saudável está o nosso lar. Porque a gente cria as pessoas para a sociedade. Quando a gente cria bem um filho para a sociedade, esse filho é uma bênção. Quando a gente cria um filho mal para a sociedade, esse filho pode ser uma maldição para a sociedade. Exatamente. Então, é legal a gente chamar atenção para você que está em casa assistindo. Pensa nos seus hábitos. Pensa que tipo de mensagem você está passando para os seus filhos. Você acha que eles não estão entendendo? Tipo, vinho. Um vinhozinho à noite não faz mal. Mas é uma substância lícita no caso, mas que faz mal. E eu fico imaginando quem está em casa, né? Pensando, gente, mas vocês estão falando que o meu vinhozinho lá que eu tomo com a minha massinha no domingo à noite vai fazer com que o meu filho experimente as drogas? É um absurdo isso que vocês estão falando. E aí eu tô me lembrando daquilo que você já falou no programa de hoje, Isolda, de que as gerações, elas sempre vão buscar alguma coisa que seja... Uma droga mais pesada, uma droga do que mais anterior pesada, usada mais pelos intensa, pais. Ela né? tenta se colocar diante da geração passada, né? Claro, porque ela é meio que se opõe à geração. Ela não quer se parecer com o que o pai usava. Não tira onda. O que eu vou fazer só com... Eu tenho que usar alguma coisa diferente da minha geração. Mas eu queria ressaltar uma coisa com relação à família, que não é só a questão do uso também da família. É uma questão também mais espiritual que tem a ver com as famílias dos anos 2000, principalmente. Elas ficam 15 minutos diários com os filhos. Em contraposição à família dos anos 60, que ficavam 2 horas. Faz uma diferença incrível. Incrível. Isto mostra uma outra coisa. O jovem, ele busca droga, o adolescente, principalmente, ele chega aos 16 anos, ele diz o seguinte: eu não sei o que eu estou fazendo nesse planeta, eu não sei para onde eu vou e de onde eu venho. Ele não tem o senso do sentido da vida. Sentido da vida, eu quero deixar alertado aqui para as famílias, é dado pela religiosidade. Só religião traz sentido da vida. De onde eu venho, o que eu faço aqui, para onde eu vou. Quando os jovens são criados sem valores morais, éticos e espirituais, a tendência é chegar aos 16 anos com a chamada síndrome do tédio existencial, que leva
a busca, ou seja, a fuga para a droga, ou leva para a ideação suicida. Ele fica tão desesperado que ele não tem identidade. Mas de onde que eu venho? O que que eu faço aqui? E a religião te traz. Eu venho de tal lugar, eu faço... Tem propósito a minha vida. Porque o cristianismo, eu quero ressaltar, ele traz propósito à vida. Exatamente. Nós somos criados com propósito. Os pais não passam essas características para os filhos. Então, a droga é uma busca e é uma fuga para ele. É a fuga para isso. Eu queria que o mundo inteiro tivesse ouvido isso agora, porque... realmente é isso, a religião dá isso pra gente. A gente sabe da onde a gente veio, o que a gente está fazendo aqui agora e o mais importante, a gente tem consciência de o que pode ser o nosso futuro. Eu tô tão feliz, sabe por quê? Eu sempre encerro o programa, mas tinha tanta coisa pra conversar ainda. Amanhã tem mais, elas estão aqui de volta, a gente vai continuar falando sobre drogas e a gente vai falar inclusive sobre as drogas lícitas que a gente viu tem uma importância grande nesse assunto aí, é bem a porta de entrada para esse universo das drogas. Álcool e cigarros, a gente se encontra amanhã às 5 horas da tarde, eu tô esperando por você, até lá.